Porque a primeira coisa que a criança precisa em qualquer instância para um aprendizado é a atenção. Nesse exato momento, se vocês estiverem entediadas da minha fala e não tiverem sem saco de ouvir, vocês vão perder boa parte do que eu estou falando e vão ficar com pedaços. Vão ficar apenas com flashes auditivos daquilo que eu falei, porque a minha imagem está praticamente parada aqui. Eu não estou trazendo elementos diferentes de imagem, e sim a minha imagem. Então, vocês não precisam saber exatamente lugares diferentes que eu estou, mas sim usando toda a atenção auditiva para que eu explique o porquê eu afirmo que a criança que não apresenta um comportamento obediente ou um comportamento contido, ele não apresenta uma melhora mais rápida nos tratamentos e demora mais todo o processo dele. E isso exatamente porque o primeiro contexto que a gente precisa, em qualquer instância, na escola principalmente, que é de grupo, e nos tratamentos, a gente precisa que a criança tenha atenção. A gente precisa que a criança busque a identificação com aquilo que a gente está passando. Como nós, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas infantis, principalmente o psicopedagogo, o pedagogo de modo geral e a própria escola, principalmente na educação infantil, a gente trabalha muito com o lúdico. Então a gente procura ver o interesse da criança dentro desse aspecto da ludicidade, entre o brinquedo e a brincadeira, jogos, entre os assuntos, né, que a gente passando para a Fundamental 1, eles vão existir, e mesmo para o Fundamental 2, que é uma coisa mais complexa, o interesse ele é muito importante. Quando a criança não apresenta esse aplicativo do não instalado, quando a gente percebe que a criança não tem isso de alguma forma em vigor, em ação, o que acontece? A criança ela não demonstra interesse, ela fica o tempo inteiro querendo burlar o que está acontecendo. Ela fica o tempo inteiro, mexe numa coisa, mexe em outra, ela não tem a atenção devida porque ela está acostumada a fazer o que ela quer. E o que ela quer não é brincar, porque já com isso existe um empobrecimento e exploração no brinquedo. No sintoma do autismo, de qualquer outra coisa, é baixo nível exploratório do ambiente. Isso é um sintoma. Esse sintoma, ele pode vir sim com o aspecto do transtorno da deficiência e pode vir com a ausência, do aplicativo do não no cérebro da criança. Porque ela não se contém quando ela vê muitos brinquedos, e as salas normalmente são de brinquedos, eles podem não estar aparentes, os meus hoje em dia estão exatamente porque eu trabalho com isso, mas elas sabem que quando se abre o armário tem muito brinquedo. Eu quero todos, tia, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele. Na escola também é assim, a escola é lúdica. Sempre tem coisas de brinquedos e jogos e brincadeiras, tem o próprio recreio. E existe uma rotina, isso é o social. Se a criança não tem um comprometimento, um aprendizado em relação a esse não, ela quer fazer tudo. E ela recebe de cara vamos primeiro começar a nos entender, não quero. Vamos sentar, o que é que você sente? Não quero. Aí eu tô com fome, tem a hora do recreio. Você tomou café? Tomei, mas na minha casa eu como a hora que eu quiser. Na escola tem a hora da merenda. Na hora da terapia, ele entra comendo. Já terminou de comer? Vamos deixar para comer depois? Não quero, eu como a hora que eu quero. Um garoto que não consegue sentar porque chora. Ele chora muito. Como que eu vou trabalhar com uma criança que fica rodando na sala e não para nada? Qual é o meu objetivo como terapeuta? Fazer essa criança sentar, entender que sentar vai trazer para ela um leque de situações, mas ao sentar ela chora. Ela vai sofrer na sala. Ela vai sofrer na sala porque em casa ela come em pé, ela brinca o tempo inteiro em pé, ela não para, ela fica rodando, ela não senta para comer, ela não senta para assistir uma TV. Ninguém estimula porque ela chora. Quando isso foi que aconteceu? Não sei, isso aconteceu. E quando isso aconteceu, as pessoas começaram a notar que ele não queria sentar, que ele iria ficar em pé. Inadvertidamente os pais deixam. Não tentam mudar o padrão. É porque ele é autista. É porque ele é doente. É porque ele é isso. É porque é aquilo. Então, é porque ele é aquilo ou deixa de ser, ou porque inadvertidamente
A criança cria um hábito rapidamente, porque ela está em zona de conforto, ela não tem referência e de repente ela está fazendo aquilo que as pessoas acham que é um sintoma, mas na verdade é apenas a obtenção de um hábito, porque os pais não querem ir de encontro, porque tem medo, porque estão criando um autista, estão raciando um ser humano. Por isso que é importante a gente entender de que se a gente em casa não aprende a dar esse limite, e que não tem nada a ver com autoritarismo, não tem nada a ver com isso, a gente consegue então ter nos nossos consultórios um levante de situações muito maior em relação ao aprendizado e ao desenvolvimento das crianças do que você possa imaginar. Então, eu posso dizer para vocês que na minha experiência, mesmo online, que eu vivi isso na pandemia, o nível das crianças em relação a essa troca no online, que a maioria dos meus clientes que sabem que tem esse dispositivo, esse aplicativo já acontecido no online, eles só evoluíram. Tem crianças que aprenderam a ler e escrever. A gente se preparou tão bem que eles começaram a ler e escrever. Houve oportunidade para isso, porque eu não parei o meu trabalho. E por quê? Porque desde o início, os pais foram chamados e foi necessário que esse aplicativo acontecesse e que eles tivessem noção do não, do parar, do ouvir, do perceber, porque eu venho trabalhando isso há anos. E no online eu consegui fazer isso. Então, eu não estou aqui de peito aberto falando de coisas que eu não vivi. Eu estou falando de peito aberto de coisas que eu vivo. Então, é verdade, sim, com certeza absoluta, de que se a gente tem em casa o poder da autoridade e a aplicação do não, sem medo, sem culpa, sabe, eu vou colocar porque faz parte do meu papel, meu filho precisa entender o que é o não, especial ou não. É lógico que o processo de aprendizagem dele é muito... Nossa, perco até de vista de pensar, de falar para vocês que é invariavelmente muito mais eficaz. E é por isso que eu estou dizendo que a primeira coisa que eu faço com os meus meninos é exatamente chamar os pais, que é o que eu estou fazendo aqui, ensiná-los a fazer essa aplicação, que seria esse dispositivo do não, vamos chamar assim, que é exatamente dentro da ciência, o controle inibitório acionado, a função executiva em ação, para que a ida para o terapeuta ocupacional, no caso Cláudia Pedralcena que eu sou, efetivamente em um ano a gente tenha retornos. Fica a dica. Entenderam por que efetivamente precisamos acionar o aplicativo do não para os nossos filhos, para que o tratamento e a inclusão aconteça e que a gente não precise ficar criando manias e situações. E, por favor, não vamos raciar crianças como autistas, porque o autismo é uma condição de transtorno da criança, como a deficiência também, e não o raciamento de novas vidas na Terra, ok? Fica a dica